Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael quase sem filtro. Rafa, bom dia, boa tarde, boa noite, voltamos. Boa noite, Def, e a todos que estão nos vendo, nos assistindo, né? Voltamos. A gente gravou na semana passada ou não, né? Não, Começou em pulamos uma hiato, né? semana. Então, gente, é isso aí, mas voltamos. Big Brother acabando, reta final, mas voltamos para gravar aqui. Talvez o último episódio, né? Dessa edição, quem sabe, mas voltamos. Pois é. Bom, a final vai acontecer semana que vem, num feriado, né? Feriado prolongado, já sabemos que provavelmente não teremos aí um episódio final. Por isso, já vamos aqui hoje, nesse episódio, discutir o que o Big Brother poderia ter sido, né? O que sabemos que vai ser? Muito provavelmente, a Ana Paula será a vencedora do programa, né? O top 3, não sabemos ainda como vai ser composto, mas o programa já está num top 6, né? Já está ali num top 6, praticamente top 5, já que hoje, no dia de hoje, devemos perder a panquequinha de banana, não é mesmo? Panquequinha deve sair, deve ficar em segundo, na minha opinião, Juliano Floss, e aí vai depender ali, talvez, do próximo líder, né? Se vai ser a Milena ou o Boneco, né? Mas a menos que a Jordana consiga uma imunidade daqui até o final do programa, dificilmente ela escapa da próxima semana. Daqui pra frente entra o modo turbo de verdade, né? Porque hoje tem prova do líder e quinta-feira tem eliminação e prova do líder e domingo tem eliminação e prova do... Quer dizer, né? Na verdade, hoje é a última prova do líder, né? Sim, daí depois já acho que imunidade, né? Aquela prova lá que a pessoa escapa só, daí fica as outras no paredão. Se a Jordana não conseguir escapar, na quinta-feira ela deve sair, assim, né? Exato. Se a Jordana não for líder hoje, Vai muito curtir provavelmente... o feriadão prolongado em casa, né? Pior que nem isso, né? Porque afinal vai... afinal, eles têm que estar lá para Ah, verdade. Ela não vai poder se conseguir nem ir para apresentar. casa. Nem ir para casa, pois é, nem ir para casa. Bom, no episódio de hoje, né, como diz o título, né, vamos discutir aqui o que teria sido o Big Brother se alguns fatos não acontecessem. Inclusive, né, vamos aqui tentar ser bastante descritivos, né, porque a nossa audiência ultimamente vem sido muito em áudio. Então, para que ninguém se sinta excluído, vamos ali falar, né, falar mais. Na verdade, é um podcast baseado basicamente em fala, mas vamos tentar falar mais do que o normal sobre Ser esses mais fatos. lúdico. Exato, vamos ser mais lúdicos, mais descritivos. Vamos mostrar aqui, né? A gente vai furar a realidade. Como que teria sido o Big Brother sem esses eventos canônicos, né? Que causaram muito ali na realidade do programa. Primeiro furo de realidade. E se a Ana Paula tivesse sido parte da Trindade, né? Meio que, obviamente, a Ana Paula não quis ser parte dessa trindade, né? Mas tentou ali no começo uma aproximação com o cowboy, né? Houve ali uma aproximação. Jonas também, em determinado momento ali, né? Teve uns momentos ali mais descontraídos perto da Ana Paula. O que teria sido desse programa com essa trindade diferente, Rafa? Então, acho que é bem isso que você falou, né? É muito difícil pensar nisso porque a Ana Paula ela entrou com um jogo talvez muito firme, né? Vamos dizer assim, com relação às alianças dela, né? Então, principalmente agora na reta, assim, no fim do programa, a gente consegue olhar para trás e tentar entender qual que foi a dinâmica que ela pensou e acho que de cara dá para colocar assim que ela não tentou nenhum tipo de aproximação com nenhum camarote ou veterano. O Floss acabou entrando ali muito mais porque ele veio naquela onda Babu, né, e ficou, né, o Babu acabou passando, mas ele acabou ficando ali como, né, dizem aí, né, as más línguas, como o papagaio de pirata dela, né, jamais vou falar isso, né, mas é o que dizem por aí. Mas ela, de uma certa forma, ela tentou muito se aproximar ali dos pipocas, né?
Até porque ela entendia, e você vê por algumas falas que ela teve, principalmente no começo, né, com relação ao boneco, com relação a Marciele, a questão, né, do apelo popular que eles tinham. O que eu acho que ela acabou fazendo muito ali com o cowboy, e outra vez eu falo, olhando para trás, é que ela queria muito escapar dos primeiros paredões, né? Então eu acho que talvez o único paredão que a abalou mesmo foi com relação ao primeiro, bem o primeiro que ela foi por conta da Aline Campos, e ali até porque ela ainda podia ter algum resquício, né, penso eu, né, algum medo, né, com relação a algum tipo de rejeição do público, alguma coisa assim, mas que já logo de cara, naquele primeiro sincerão lá com plateia tal, acho que acabou entregando muito o jogo, enfim, e daí acho que ela já percebeu com relação a isso. Mas é muito difícil, respondendo claramente assim essa pergunta, tentar imaginar, né, por conta de tudo isso, como que seria a Ana Paula, né? Eu não consigo olhar hoje para o programa, para toda a personagem da Ana Paula e tentar e conseguir imaginar ela ali no meio de Cowboy e Jonas. Assim, se tivesse acontecido, será que ela teria tornado a participação tanto do Jonas quanto do Cowboy mais querida ali pelo público? Então, eu acho difícil, Def, porque eu olho as pessoas ao redor da Ana Paula, né, eram todas pessoas muito, com exceção da tia Milena, que batia fora do bumbo, mas eram todas pessoas ali meio que, como eu posso dizer assim, pessoas muito passivas, né? E eu não consigo ver o Jonas e o Cowboy com essa postura, né? Até porque eles iam ganhar provas, né? Como eles ganharam, eles iam acabar tendo que indicar pessoas ao paredão, né? Então eles iam acabar de alguma forma ou outra. Não estou dizendo que eles eram exímios jogadores, personagens carismáticos, não, não é esse o ponto, né? Se sim ou que não. Mas a questão é que eu não consigo olhar para eles e verem, por exemplo, a mesma postura que um Floss, que a Samira, entendeu? Que foram pessoas ali que andaram ali no chamado, né, nos Eternos ali. Então eu não acho também, pelo lado do Jonas e do Cowboy, que eles iam conseguir ficar junto ali de Ana Paula, né? Então acho que uma hora ou outra, assim como foi com o Babu, uma hora ou outra o negócio ia estourar feio, assim, né? Bom, vamos para o próximo fato de realidade alternativa. E se o cowboy tivesse ido para o quarto secreto, né? O quarto secreto do Breno foi, assim, um grande desperdício de quarto secreto. Mas será que teria mudado alguma coisa se o cowboy tivesse ido para o quarto secreto? Eu nem lembro quem era Breno, tá? Pra ser Acho que bem só a tia sincero. Milena lembra quem era o Breno. Eu lembrei agora. Você falou Breno, assim, eu falei, meu Deus, é mesmo, Breno. Já teve o Breno na casa, né? E daí já me veio junto Marcelinho. Você lembra que tinha Pois um é, Marcelinho na... pois é. Já Mas, tivemos esse programa que teve, né? Essa edição que teve 1.500 pessoas ali, né? Diferentes no programa e que parece que já começou faz sim, uns 18 meses. Realmente lembrar de exatamente. Breno e Marcelinho é difícil. Pois é, mas tivemos Breno e Marcelinho. Então, Def, eu não acho que mudaria a configuração do jogo, mas eu acho que poderia mudar ao menos os ânimos ali nas semanas, né? Ou na semana, né? Porque eu acho que depois ou não, ia acontecer o que aconteceu depois, né? Se o Jonas ou o Cowboy não ganhasse o líder, eles iam para o paredão e iam sair. Eu acho que isso não ia mudar, né? Eu acho que isso já estava certo praticamente ali desde antes do meio do programa, quando a Ana Paula já se estabeleceu como a campeã, o que acontece em todo Big Brother, isso é meio que normal, né? Já se sabe quem é o campeão, e daí são só meio contornos ali. Então não acho que mudaria o rumo do jogo, mas eu acho sim que mudaria pelo menos ali naquela semana, até porque ia ser uma eliminação que daria menos na cara, né? O Cowboy, todo mundo achou que ele ia ser eliminado, né? Então não iriam cogitar um paredão falso, assim, né? Eu acho que o que ia mudar mais é que a gente não ia ter tido o entretenimento deles acharem que tinham ganhado, porque foi muito engraçado. Eu acho que Mas eu acho que ia ser mais engraçado ainda, porque imagina eles voltando, o cowboy voltando, achando que tá com tudo, e no próximo paredão indo e saindo, né? acho que seria só uma mudança de semana de entretenimento, né? Basicamente. Ia ser engraçado uma semana depois só. Porque eu não, assim,
Putz, então, eu não. Eu acho que esse paredão falso, assim, ele já foi ruim porque foi o Breno. Aí eles tentaram dar uma mexida e falou assim, ó, a pessoa pode levar mais um, porque isso, nossa, eu lembro perfeitamente, não foi falado. Quando eles viram que o paredão foi formado e eles sabiam que era o Breno, por conta da torcida da Ana Paula, bom, ele pode levar algum torcendo para que ele levasse a tia Milena, ou em último caso, ele percebesse, se ligasse ali, né, que putz, né, peraí, será que eu sou mesmo querido do público ou a rejeição dos outros dois é maior? E a rejeição dos outros dois é maior por quê? Por conta da Ana Paula e da Milena, né? Então, se ele tivesse pensado ali, trouxesse e ele chamasse uma ou outra, aí eu acho que esse paredão até ele poderia ter sido melhor. Mas já foi ruim indo Breno. Aí ele conseguiu piorar o paredão dele levando o Floss, né? É engraçado essa edição do Big Brother desse ano, ela tá tão fora da curva que até as plantas têm uma certa personalidade, né? Que nem percebendo ali o contexto, que de certa forma ele já tinha percebido, né? Ele poderia ter chamado alguma outra pessoa. Não, ele preferiu, né, comprar e mandar chamar o Juliano e voltar e continuar comprando briga com a Ana Paula, né? Então, assim, até as plantas têm certa personalidade nessa edição desse ano, né? Isso é um fato É, interessante. mas não, eu concordo com você. Eu acho que o erro, agora analisando a questão do Breno, saindo um pouco do seu o cowboy, eu acho que o erro dele foi um pouco de leitura de jogo, que ele parecia ser um cara que lia o jogo tão bem dentro da casa, mas ali, talvez ali em horas que ele ficou ali, ele poderia ter pensado nisso, né? Ou ao menos ter tido a dúvida, né? De, putz, e se eu aproveitar isso para trazer a Ana Paula para o meu lado, né? E se eu aproveitar isso para ter um grupo, porque ele não tinha grupo, aí eu não sei o que ele imaginava, que ele seria uma espécie de Davi Brito, sim, tipo, que viveria Eu acho, sozinho. eu acho que ele deu azar também de, no quarto secreto, ele não ter visto nada, nenhuma atrocidade falada pela dupla dinâmica Babu e Dona Injúria, né? Não teve nada que ele viu ali, né? Talvez se fosse. E mesmo porque o Babu acho que deu uma baixada de bola, porque viu que o Breno foi eliminado e o Breno estava próximo dele. Se tivesse ido o cowboy, talvez o Babu não teria maneirado ali na briga e a gente teria uma outra visão ali em relação não à Ana Paula, mas em relação ao Babu mesmo, né? Então, aí eu acho até por isso, assim, eu acho que se o cowboy tivesse ido para o quarto secreto, não ia entregar tanto o jogo lá dentro da casa, porque ao menos aqueles 2 dias que ficou, as pessoas iriam, porque já estava já se mostrando saindo o grupo do cowboy, já estava se mostrando ali volta de paredão de Milena, volta de paredão da Ana Paula, já estava ali mais ou menos claro, pelo menos ali para um grupo. Né? O cowboy saindo ali naquele paredão, eu acho que ele ia voltar, não ia mudar nada no jogo, não ia conquistar público, não ia fazer nenhum tipo de reviravolta, nada. Mas eu acho que não ia entregar tanto o jogo como ficou ainda mais claro. Eu acho que essa edição, os participantes foram muito bons, mas eu acho que a edição, a produção do programa conduziu muito mal, né? Não soube conduzir bem isso, até criando contrapontos, enfim, contra os protagonistas, as protagonistas, né, no caso a Ana Paula e a Milena. Bom, vamos pro próximo fato, né? Vamos furar aqui novamente a realidade. E se o Matheus não tivesse falado da amizade entre Ana Paula e Milena, né? Porque, querendo ou não, o Matheus ele deu o enredo da temporada, foi o Matheus quem criou, né? Porque se ele não tivesse botado em xeque essa relação, teria continuado aquele grupão ali sem nenhuma problematização e muito provavelmente o grupo rival ia ser colocado como as vítimas, né, de toda a história de um grupo grande, das pipocas, se aliando para poder eliminar os veteranos e os famosos. Foi realmente ele que É, trouxe o grande plot da temporada. eu acho que assim o erro do Matheus, principal entre tantos outros, mas aqui falando somente da questão do jogo, foi exatamente esse, assim, né? De já entrar na casa, você vindo
de um quarto branco, né? As pessoas, já tinham pessoas lá e no Big Brother um dia é muita coisa, né? Então, você chegando, eles entraram acho que depois de 4 dias, alguma coisa assim, né? Não, acho que até mais, foi bastante tempo que eles Foi mais. demoraram. Então, quanto mais 5 dias, uma semana, muita coisa acontece. Então, qual que seria a melhor estratégia? Você entrar piano ali, entrar quietinho, né? Não querendo já comprar uma briga, ainda mais com uma pessoa famosa, né? No caso da Ana Paula, né? Então, se ele comprasse uma briga ainda ali com a Chay, com quem fosse, eu acho que talvez ele teria uma vida mais longa. E até olhando para as edições passadas, né? As pessoas que na primeira semana ali compraram amizades de pessoas famosas, né? Então Juliette com Fiuk, que ficava lá com as gracinhas, né? Sim. Se bem que teve algumas pessoas que compraram a amizade do Projota, isso não é normal. Mas, mas também tem esse risco, né? Às vezes você compra a amizade do famoso errado, né? Exato, Mas, exatamente. mas o ideal é você não criar muito embate ali e não se destacar muito ali na primeira semana, né? Então, acho que ele entrou com muita sede ao pote e talvez se ele não tivesse feito isso, talvez algumas coisas pudessem ter sido diferentes, né? Eu fico pensando até, por exemplo, se o Pedro não tivesse saído, né? E eu tô falando aqui Sim, porque eu sei que não vai ter aqui nas opções, né? Mas se o Pedro não tivesse saído, né, por conta da questão do assédio, e ele continuasse com todas as maluquices que ele tinha, mas não a partir de crime, eu acho que muita coisa poderia também ter sido diferente no jogo, assim, né? Olhando hoje, agora, né? sim, ele entrou com muitas certezas em um momento em que tudo era muita dúvida, né? Acho que o fato dele acusar tão veementemente ali como uma relação abusiva, entre aspas, e até pelo que a gente viu se desenrolar da relação desde então, acabou fazendo com que as pessoas olhassem mais ainda com um olhar contrário ao dele, né? Então isso, acho que se ele não tivesse colocado tanto foco nisso, talvez ia ser algo que ia passar desapercebido, porque a Milena só não foi eliminada no primeiro, no paredão que ela participou lá no começo, justamente por conta Por de as conta pessoas disso. começarem a enxergar com um olho diferente do dele, né? É, e assim, no Big Brother tem a questão que eu sempre falo isso, e quem nos acompanha, nosso grande público que nos acompanha há uns anos, sabe que eu sempre falo isso da questão da importância da narrativa, né? Então não basta um fato acontecer, mas você tem que evidenciar e mostrar isso, né? Então, entre aspas, não tem problema algum você falar coisa A, B ou C. Eu digo entre aspas porque depende da coisa, obviamente tem problema, mas você falou alguma coisa, por mais que tenha acontecido, se você não criar uma narrativa em cima daquilo, mostrando dia a dia que aquilo acontece, grandes chances de você sair como é mentiroso, equivocado, alguma coisa, o público não comprar isso e você sair, ao caso do Matheus. Eu não estou nem entrando aqui no mérito de ser ou não real a amizade da Ana Paula ou não, mas se ele achava que não era real, ele tinha que ter sido mais incisivo na construção do jogo, não somente ali na poltrona com o Babu reclamando, falando mal disso, daquilo outro, e dizendo um monte de groselha na academia com ele de sua capetinha, que era o que ele acabava fazendo. Bom, vamos pro próximo e se aqui, vamos furar novamente a realidade. E se a Ana Paula não tivesse falado mal da roupa da Aline Campos, né? Esse daqui é um fato meio que importante, porque a Ana Paula meio que acabou fazendo um jogo ali onde, de certa forma, ela se aproveitou desse fato para que as outras pessoas tivessem um fato totalmente, né, que não faz a mínima, um fato totalmente irrelevante, para que as pessoas construíssem uma visão dela entre eles na casa que não é a mesma visão que ela sabia que o público estava tendo, né? Então, se É, não tivesse acontecido esse fato, se a Aline não tivesse trazido isso, ninguém ia ter pego isso como argumento para poder falar ali no dia a dia e não ia ter se construído essa história tão vista tão de forma irrelevante aqui fora, né?
E é um fato que eu confesso que eu não sabia, passei a saber depois, mas para quem não sabe, né, ou para quem não se recorda, lá em 2016, mais ou menos, depois que a Ana Paula saiu da edição dela, que ela saiu bem famosa, embora tenha sido expulsa, mas ela era praticamente a campeã também lá daquela edição, ela acabou participando de uma série de programas desses, de fofocas, coisas assim, e um desses foi no Multishow, onde em um quadro ela acabava analisando roupas ali, né, de essas coisas de tapete de gala, coisa assim, analisando, e numa fala da Aline, quando passou a Aline Campos, ela criticou a roupa da Aline Campos, aí tecendo comentários que, segundo a Aline Campos, e eu digo segundo porque eu sinceramente não lembro qual que é, mas a Aline Campos deu a entender que ela meio que insinuou que ela estava usando roupas de prostituta. Dito isso, Ela fala que ela tá vestindo roupa de secretária de filme pornô. isso mesmo, não lembrava esse termo, Isso. exatamente, isso. E a Aline Campos, ela não gostou disso e guardou, embora faça muito o yoga, meditação, essas coisas, parece que foram ali longos Terapia não 10 anos funcionou muito bem, né? remoendo uma coisa que, com todo o respeito, dita por uma Ana Paula Renault, que até então hoje ela é muito maior do que era há 10 anos atrás, né? Então, assim, Sim. até isso. E eu acho que esse é um ponto, agora que fazendo um parênteses, que eu acho que pegou para a Aline, tá? Porque ela se achava uma pessoa muito mais famosa que a Ana Paula. Então, imagina, se talvez a Ana Paula se falasse hoje, e no mês que vem elas entrassem na casa, com a Ana Paula sendo famosa como é hoje, eu acho que ela não ia ter recebido tão mal quanto, porque vendo depois quem é a Aline dentro do jogo, parece que ela tem um ar meio de quem é essa daí para falar de mim, né? Quem que é E essa? eu acho que é justamente isso que pegou, Rafa, porque acho que ela também não veio, É, ela, acho que ela, por desconhecer a Ana Paula, acho que também não acompanhou muito, talvez, a jornada da Ana Paula, né? Que, é, de evolução ali de pessoa e tudo mais. Então, ela, para ela, é a mesma pessoa que está julgando uma mulher pela roupa hoje, é a mesma sim. de 10 anos atrás, né? E tem o contexto que da edição do BBB 20 para cá, onde se mudou essa configuração de ex-Big Brother, ex-BBB, até 2016 ou até 2018 ali com a Ana Clara, ainda ser ex-BBB não era algo bom, né? Era tido como algo pejorativo, né? Então imagina a Aline Riscado lá se achando famosa como era ou como é, vendo uma ex-BBB falando mal da roupa dela num evento de prestígio, assim, alguma coisa, fala assim, pô, quem que é essa? E acho que acabou isso que pegou muito mal. Voltando para a pergunta da, do programa, se ela não tivesse falado mal, eu fico. Eu acho até que foi bom, porque eu acho que a tendência é que a Aline fosse uma das maiores plantas da edição, assim, daquelas meio uma mistura de Poca com Diogo querendo fazer sarau, Com Bruna querendo Gonçalves. com Bruna Gonçalves. Então, eu acho que foi bom ali porque criou, né? Já começou ali no modo turbo das tretas mesmo, dos embates e desentendimentos. Só foi ruim para a Aline, né, coitado, né? E assim, o que eu acho mais engraçado no caso da Aline é que, assim, né, ela já é há alguns anos um nome bastante cotado para entrar, e justamente por ser uma pessoa meio da confusão, né? E aí ela entrou armada desse personagem Namastê, natureza e Hare Krishna e sei lá eu mais o quê, que por todo, né, tudo que aconteceu ali nessa treta com a Ana Paula é justamente tudo que ela não é. Se ela tivesse canalizado essa energia para alguma outra briga, né, para alguma outra discussão mais banal do que essa, talvez teria sido uma participante que a gente ia achar interessante, né, pela confusão. É, Mas não, não, né, concordo, foi para uma briga errada. concordo 100%. E acho que assim, também a Aline ela se mostrou pouquíssimo conhecedora de Big Brother, né? Porque assim, né, ela tem uma questão pessoal com a Ana Paula.
Gente, paredão não é para resolver coisa pessoal, né? A menos que, assim, quem que você puxa pro ringue para sair no braço? Aí, se ela quisesse puxar a Ana Fight Paula Music ali, Show. no Fight Music Show, beleza, mas levar para um paredão, assim, sabe? Ainda mais você estando no paredão, né? Que ela já estava no paredão, né? Porque o Marcelinho, vamos aqui falar Sim. de novo de Marcelinho ainda. Não, o Marcelinho tá nessa edição. Marcelinho colocou a Aline, já tinha colocado a Aline, então, assim, ela foi um risco muito grande. Assim, ela poderia ter puxado outras pessoas, ou ter tentado pensar numa outra estratégia que não querer ressuscitar algo de 10 anos atrás que o público nem conhecia. Aí volta a questão das narrativas, né? O público nem sabia e não teve tempo para o público pensar se, putz, tá errado, tá certo, tá não. Deu muito mais arma para Ana Paula se defender e falar, pô, foi 10 anos atrás que eu falei, gente. Então, eu acho que, Enfim. né, e o pior nem é nem isso, né? Ela admitiu que o que ela falou não foi certo, se acertou, mas aí a outra acho que achou que tinha encontrado o seu enredo da temporada e infelizmente se lascou. E vamos para o próximo furo de realidade. E se a Sol tivesse se aliado a Ana Paula? Será que essa parceria ali aconteceria, né? De certa forma, em algum momento elas tinham um inimigo em comum, que era o Babu. Mas o Babu estava do lado da Ana Paula nesse momento. Será que É, teria sido uma parceria de sucesso? Duas mulheres fortes. então, aí eu consigo ver parceria, viu? Aí eu acho que tinha potencial para uma espécie de Juba e Lula, assim, dos anos 2026, assim, no Big Brother, né? Tipo, Um Gil do Vigor e Juliette, né? Quem sabe, assim. que desse certo, assim, sei lá, um palhaço Danoninho e sua filha, assim, né? Tipo, Nossa, agora você foi ao mesmo tempo tão perto, mas tão longe, né? Para relembrar o palhaço Danoninho e sua filha. mas, né, eu consigo ver potencial ali. Embora, né, eu acabei de falar que a Ana Paula veio com um jogo bem certeiro com relação a não se aliar a nenhum tipo de famoso, eu acho que poderia ter rolado essa aproximação ali. Se também houvesse interesse da Ana Paula, né? Mas eu acho que ia ser bom pro jogo, assim, as duas aliadas. Ia ser interessante, né? Porque se elas tivessem pego uma amizade ali, porque eu acho que parte do interessante da amizade da Milena com a Ana Paula são os momentos de descontrole. E aí a gente ia juntar mais uma descontrolada nessa equação, ia ser É, interessante de acompanhar, né, essas reações, esses destemperos ali, né, sim, diários. bem isso que você falou. Se talvez a Ana Paula tivesse criado ali um embate com o Babu antes, talvez a gente veria essa dupla aí, Ana Paula e Sol. Boa. Vamos para o penúltimo fato aqui. Esse é um fato importante. E se a Chay não tivesse convidado o Babu para o almoço do anjo? Aí foi complicado. Para quem não lembra, vamos aqui, para quem não se recorda, foi um almoço do anjo onde a Chay ela ganha o anjo, ela promete a imunidade para Samira. No almoço do anjo, ela é convencida, principalmente pelo Babu, mas também pela Solange Couto, a seguir, né, a linha de raciocínio dela, né, de jogo, que é estar sendo próxima da Gabi e dar imunidade para a Gabi. O que eu não acho errado da parte, né, deles. O problema é o tom, né? A forma como o Babu conduziu toda a conversa, pelo jeito dele, assim, acabou pegando muito mal, né? E também pela forma como a Chay, ela não fez nem a questão, né, de esconder, né? Ela poderia ter chegado para a Samira depois e falar assim, olha, né, então, tava aqui pensando, sei que eu falei para você, mas tem essa questão, enfim, tentado, mas não, ela não fez nem questão de esconder que ela foi totalmente influenciada pelas pessoas ali no almoço, né?
Enfim, É, eu só é fiquei, eu muita fiquei coisa. pensando só uma coisa, eu fiquei pensando na comida, como deve ter descido indigesta, porque, nossa, pensa Nossa, no almoço pesado que foi. nossa, não, realmente. E assim, né, muita coisa se desenrolou a partir desse almoço do anjo, né? Porque assim, o Babu já tinha, a essa altura, o Babu já tinha mudado de quarto, já estava num ranço ali, um ranço velado da Ana Paula, né? Ainda estava num ranço meio escondido, porque já tinha acontecido a prova do anjo, porque a Chay ganhou a prova do anjo porque o Babu eliminou a Ana Paula, né? E aí já tava ali um clima meio de confusão, né? De jogo sozinho. Aí ela prometeu o anjo para Samira, teve tudo o que aconteceu no almoço, depois teve o Sincerão, em que a Chay não entendeu e colocou ali, né, o Jonas, a Milena, a Ana Paula. Foi o Jonas, a Milena, a Ana Paula e o Juliano, acho? Não, acho que foi o Jonas, a Milena, a Ana Paula E e a a própria Samira. Samira. E a Exato, Samira. colocou. E isso, de certa forma, custou a participação da Cheyenne, né? Porque desde então, ela meio que o público. Porque é como você mesmo diz, né, Rafa? Todo erro é perdoável se você está do lado do favorito. Sim. A partir daí, ela deixou de lado do favorito, da favorita, já puxaram a capivara completa. A foto do Motorola dela já falaram como é que não tem o dinheiro para dar o brinquedo para a filha, mas tem um iPhone, que na verdade não era um iPhone, era um Motorola. E É, aí já começou, já lascou para a Chay, né? Realmente esse almoço custou ali muitas participações de brothers esse ano. Né? ali foi o começo do fim. Mas ainda até antes desse almoço, né? Se talvez ela não tivesse prometido para Samira, né? A imunidade, talvez nada tivesse acontecido, né? Mas, enfim, foi uma Exato, porque o sucessão aí. voto, porque ela entregar o anjo para Paquequinha era totalmente coerente, né? Fazia muito sentido ela entregar, Então, elas eram exato. parceiras de jogo. Que é isso que eu falei, assim, eu concordo com o raciocínio do Babu e da Solange, eu não concordo com a forma como foi feita, né? Porque ali deu a entender, até pelo jeito deles, como assim, pô, eu tô mandando você fazer isso, né? Faz isso, Exatamente. né? Tipo, assim, ficou meio estranho, né? E bom, vamos para o nosso último furo de realidade. Talvez seja esse aqui é um furo ultra do começo do jogo e que tenho minhas dúvidas se teria feito uma grande diferença. Mas conhecendo o perfil e tudo que aconteceu depois, talvez fizesse, hein, Rafa? E se o Henry não tivesse convulsionado? O Henry também é conhecido aqui fora por ser. Ninguém. Bom, né? Vamos lá, né? Supostamente, ninguém tem o maxilar quebrado por um soco à toa. Não, e não foi um soco, né? Parece que ele foi completamente, né, espancado. Não, assim, né? Supostamente, É, alguma coisa deve ter acontecido aí para, né? Ou seja, não e é aí uma, é uma pessoa. você liga Exato. algumas coisas, né? Então, ele na própria entrevista ali, que é aquele tipo de entrevista que ele dá no Fantástico, com muito cara de assessoria de imprensa, aquela entrevista que a gente sabe, que a gente conhece como que é. Ele vai e fala que ele bebia muito, até de manhã já estava bebendo, então, assim, grandes chances dele estar alcoolizado, né? Ele estar supostamente alcoolizado nessa suposta briga, onde ele supostamente foi espancado, né? Exato. Ou Então, seja, assim, inspira cuidados, né? É uma é, pessoa aí assim que inspira cuidados. é uma pessoa que poderia aprontar qualquer coisa numa festa, né? Onde tivesse ali o mínimo contato com o álcool, né? Então, qual seria a reação dele? Uma pessoa que bebe às 10 da manhã, todos os dias, né? Qual seria a reação dela se uma Exatamente. menina de 20 e poucos anos pega a vodka e joga na pia, né? Será que Exato. ele, Exato. né? O que será que ele ia fazer? Exatamente. Tem um detalhe também, né, de que ele aqui fora tá todo cheio de declarações para Ana Paula. Será que se ele tivesse ficado no jogo,
né, um homem mais maduro, uma mulher mais madura. Será que esse não teria sido a grande saída de foco do jogo da Ana Paula? E Eu acho até nesse momento não difícil. estaríamos mais vendo a Ana Paula na casa? Eu acho difícil. Eu acho que a Ana Paula ia cair nisso, assim. Eu acho que ele ia ter muito mais perfil ali para se aliar a Jonas, Sarah, Cowboy, né? Né? Ou talvez até no começo ali, até por ter já participado junto da Dança dos Famosos com o Floss, né? Então ter ficado mais ali naquele grupinho do meio, que tinha no começo aquele grupinho do meio, né? Aquele grupinho lá de dancinha, que era Edson Capetinha, o Sim, próprio Floss, né? PA, né? Marcelinho, né? Vou falar de novo de Marcelinho. Marcelinho. Então eu acho que ele teria grande chance de ter ficado ali naquele grupo, mas acho difícil ele ter conseguido entrar ali junto ali da Ana Paula. Meio difícil. Sim. Bom, nunca saberemos, né? Saberemos talvez se o Henrique Castelli vier para uma próxima edição, o que eu também acho difícil, né? Que acho que é difícil a Globo convidar. Não temos aqui ilustrados, mas tem alguns outros fatos que acho que a gente poderia fazer aqui um bate-bola, jogo rápido. E se Pedro não tivesse assediado Jordana e apertado o botão? O que teria acontecido? Nossa, ó, isso é difícil de pensar, porque aquele moleque assim podia esperar qualquer coisa, né, dele, né? Mas assim, uma coisa que eu acho é que talvez ele teria roubado, ao menos que no começo, o protagonismo da Ana Paula. Eu fico pensando assim que seria mais ou menos uma edição. Eu não acho que a Ana Paula iria perder essa edição, mas eu acho que seria mais ou menos ali uma espécie, guardadas as devidas proporções, de Lucas Penteado e Juliette. Que enquanto o Lucas Penteado estava na casa, ninguém se falava, né, de Juliette e tal, ela vai acabar tendo o protagonismo um pouco mais depois, assim, né, logo com a saída dele. Então, acho que ele iria tomar muito a atenção da casa, assim, né, mas aí seria o tempo que ele aguentasse, né? Porque acho que ele já foi do 0 ao 100 muito rápido, né? Para um programa de 100 dias. Eu não acho que ele ia ter uma vida longa, né? No programa. Mas eu acho que ali nas primeiras semanas ele ia ter, acho que mudado muito a configuração ali de muita coisa. Mais um e se? E se o Capetinha não tivesse dado o pau que o boneco queria? Putz, essa é difícil, porque talvez ele ia ser uma semana a mais para o Jonas ou Cowboy, né? Porque seria um paredão com capetinha, talvez eles teriam chance de ficar e não ter saído. Eu acho que seria só isso, só. Queria mudar. Pois é. Não, realmente, não ia ter. não ia ter mudado. Na verdade, ia ter mudado que talvez a gente ia ter uma semana a mais ali dele sendo a grandíssima planta que ele foi durante todo o programa. Talvez teria ferido mais alguns direitos humanos, contaminado alguém por coliformes fecais na comida, né? Algum rico entretenimento, né? Ali talvez fosse esse o que fosse gerado. Mais um, o nosso último e se. E se a produção não tivesse mandado a Milena jogar o suco de frango fora? Nossa, isso daí é. Eu acho que ninguém ia ter tomado, né? Já começa por aí, né? Porque o cheiro entrega. Mas ali que poderia dar ali uma desregulada intestinal ali em algumas pessoas, só O, pelo o, contato B, ali o com a B ia ver a comida. bosta, né? O BBB e bosta Brasil, realmente. De colocar aquilo ali na geladeira, ali, ter contato com outras coisas ali, poderia dar literalmente uma merda. Exatamente, poderia ter dado uma merda. Bom, a gente hoje já tá no último episódio, na verdade, no, num dos últimos paredões desse modo turbo, né? Depois da primeira prova da última prova do líder, já não é exatamente mais ali um paredão, né? Com grandes votações, etc. Hoje temos no paredão Juliano, Ana Paula e Panquequinha, e o veredito é que, né, infelizmente, perderemos a Panquequinha no episódio, no programa de hoje, né, Rafa? Perderemos panquequinha, com certeza sim, né? Dá para cravar isso. Agora, o que eu quero saber a sua opinião, Def, obviamente tem algumas coisas que podem acontecer, mas no seco.
a final do Big Brother. Quem vai ser e quem é segunda e terceira. Eu acho que em primeiro lugar é Ana Paula, não tem nem Sim. como, não tem nenhuma outra possibilidade, só se realmente ela foi expulsa, só se ela, sei lá, cagar na mão e bater palma dentro do confessionário, não sei. Acho que nem isso. Acho que nem isso, né? Acho que nem isso. Segundo lugar, eu acho que ainda é capaz da gente ter um boneco ali no segundo lugar. E um terceiro para Milena. Eu acho que se pode acontecer ali. O Juliano, eu acho que ele tá muito bem cotado, mas eu acho que é capaz de acontecer com ele um fenômeno Gil do Vigor, assim, sabe? Você acha Eu acho. essa Eu acho que chance? pode acontecer. Acho que tem essa chance. Eu acho bem difícil, porque eu acho até que o Gil do Vigor saiu muito por conta daquelas questões que falam que ele foi traíra com a Juliette. Eu acho assim, a minha configuração, né, seria Ana Paula, Juliano, Floss e Boneco. Eu acho que quem pode ir por esse caminho é a Milena. Eu acho que se numa As torcidas da configuração Milena e da Paula têm brigado bastante, né? Os ADMs, uma é, história de que o ADM Dilma estava infiltrado na equipe da outra. isso, e aí sim eu acho que podem puxar essa questão, né, de uma suposta traição, porque ela gostava mais da Samira, o que acabou acontecendo com Gil e Juliette. Então eu acho que hoje num paredão, assim, se dá alguma configuração, vai um paredão, Ana Paula, Milena e Juliano Floss, eu acho que a Milena sai. E até que talvez com um boneco ali, eu acho que ela tem chance de sair. Eu acho que a única chance que ela não teria de sair, obviamente, é com a Jordana, mas, então a minha aposta é Ana Paula, Juliano Floss e Boneco. Bom, veremos, né? Vamos ver como é que vai ser desse programa. Acho que vai ser um pós ali interessante. Por falar em pós, né? Acho que só antes da gente finalizar aqui, um comentário. Por falar em pós, a pós-graduação é na... Tô zoando, já ia pensar que a gente ia ter um público. Não, infelizmente, nenhuma faculdade, nenhum produto de limpeza, nenhum consórcio, nenhuma construtora, nenhum grande marketplace, nenhum meio de Nenhuma casa de pagamento, bet, tô zoando. nenhuma casa de bet, que talvez seria o mais provável, né, de chegar até a gente. Ninguém se ofereceu aqui para ser nosso patrocinador, infelizmente. Continuamos dependendo das nossas carteiras assinadas para podermos sustentar este podcast. Falar em pós, você chegou a ver a grande atuação de Alberto Cowboy, Sara e Capetinha num grande vídeo no Instagram? Nossa, eu não vi. Eu vi a grande atuação da Maxiane e do Jonas no comercial da Globoplay. Esse realmente é uma grande atuação. Eu acho que assim, o Globo de Ouro do ano que vem está garantido, porque. Não, qual é o da publicidade? O da publicidade é o. E Tem um tem nome, né? e tem o Davi Brito também, né, lá na publicidade do Prime Video. Mas Tem também. essa do cowboy eu não vi, aí do cowboy da Sara. Fica de recomendação aí para você que tá assistindo, vá atrás do. Provavelmente deve estar nos stories nos rios da Sara Andrade. Deem, vocês que estão assistindo aí, deem uma olhada e deixem um comentário de vocês aí no vídeo sobre essa grande peça de publicidade, né? Sara, inclusive, hoje já falou que o dedo dela vai cair de votar na Jordana se ela for para para a final. Não vai, a não ser que ela realmente seja, né? A sorte das provas vá para o lado dela. Mas é isso. Vejam esse rios de Sara Andrade, Cowboy e Capetinha para vocês verem o que é atuação. Fechou, Rafa? Fechou, então. Então é isso. Temos aqui o nosso, talvez, provavelmente, último episódio desta temporada. Tem mais realities aí até o final do ano. Quem sabe a gente volta até o final do ano. Se não, voltamos em 2027 para Não, falar. vamos voltar, até porque vai ter muito vídeo para fazer de Neymar, né?
Então, Tem né, também a não pode Copa, né? esquecer, Porra, tem tem a Copa. Copa, Tem tem Copa. Copa do Mundo, vai ter muita coisa de o Neymar vai, o Neymar fica, Neymar indo, o que ele vai aprontar lá, Neymar ficando, o que ele vai aprontar lá. Uma recomendação já então aqui, o canal no YouTube do Neymar é coisa primorosa, recomendo a todos os vídeos. Assim, é de uma magnitude assim ímpar, né? Enfim, fica aqui a minha dica. Eu acho que a gente vai falar muito de Neymar, eu acho que a gente pode falar muito aí nesse período de Copa. Boa. Então é isso. Até breve, Rafa. Até mais, gente. Valeu! Valeu. Órfãos do ego, é muita fofoca Brasil. Órfãos do ego, André Rafael quase sem filtro.